O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira contra o Vasco, no Allianz Parque, e a ordem é clara: não dá para pensar em qualquer outro resultado que não sejam os 3 pontos. O time de Abel Ferreira está na briga direta com o Flamengo, e mesmo com um jogo a menos, não pode correr o risco de se desgarrar da parte de cima da tabela. O clima é de alerta total, principalmente porque, além da pressão natural por resultados, a equipe também já começa a pensar no choque rei do próximo fim de semana, no Morumbi, contra um São Paulo que vive um momento conturbado. Então, se quiser manter a sequência e seguir firme na disputa pelo título, o Verdão precisa entrar ligado desde o apito inicial contra os cariocas. No treino de hoje, Abel Ferreira vai finalizar os ajustes para definir o time que vai a campo, e uma das novidades pode ser o lateral Jefté no lugar de Joaquim Piquerez, que ainda é dúvida por conta de um incômodo físico sentido no último jogo. A expectativa é que o treinador defina isso na atividade desta terça, mas caso o uruguaio não tenha condições, o garoto Jefté deve ganhar mais uma chance entre os titulares. Além disso, o técnico português também tem um quebra-cabeça para resolver no meio-campo, já que Richard Rios está fora e o substituto ainda não está definido. E aí começa o debate: quem deve entrar no lugar de Rios? São 4 nomes no radar de Abel Ferreira, e todos com características bem diferentes. O primeiro é Andréas Pereira, que tem qualidade no passe e experiência jogando como segundo volante. Segundo o próprio treinador, ele não foi utilizado nessa função no último jogo porque não havia sido treinado nessa posição. Mas agora, com mais tempo de preparação, é possível que Andréas seja testado novamente por ali. O jogador já atuou nessa função por muito tempo na Europa, e 2 ou 3 treinos podem ser suficientes para recolocar ele nessa função com eficiência. Outra opção é Alan, que também briga por uma vaga nesse setor, mas corre por fora na preferência da comissão técnica. Aníbal Moreno, que entrou como titular contra o Bahia, também é cotado, mas a atuação dele na última rodada gerou críticas, principalmente pela queda na intensidade da marcação. Quando Aníbal entrou, o Palmeiras perdeu aquele ímpeto de pressionar a saída de bola, e isso deixou o adversário mais confortável em campo. Não é que o argentino tenha feito uma partida desastrosa, mas talvez não tenha o encaixe ideal para a função de Rios. O quarto nome nessa lista é Emiliano Martínez, que tem características mais ofensivas e pode dar uma nova dinâmica ao meio-campo. Abel ainda está testando variações e pode surpreender com uma formação diferente, especialmente se Andréas estiver sendo testado nos treinos dessa semana. O fato é que o meio-campo vai ser decisivo não só contra o Vasco, mas também pensando na sequência, já que o clássico contra o São Paulo se aproxima e o Verdão pode ter muitos desfalques se não tomar cuidado. E é aí que mora um dos grandes perigos dessa rodada: o número de jogadores pendurados. São 7 atletas que entram em campo com 2 cartões amarelos e podem ficar fora do clássico caso recebam mais um. E olha só quem está nessa lista: Gustavo Gomes, Joaquim Piquerez, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Endrick, e ainda outros nomes importantes. É muita gente importante com risco real de desfalcar o time justamente num dos jogos mais tensos da temporada. O detalhe é que o jogo contra o São Paulo será no Morumbi, um estádio que sempre impõe dificuldades, ainda mais no momento em que o rival está sob pressão. Falando no rival, o São Paulo vem de mais uma derrota dolorosa, dessa vez para o Ceará, e o clima nos bastidores está longe de ser tranquilo. Teve protesto no Morumbi, mas com pouquíssimos torcedores presentes. Uma coisa simbólica até: o que era para ser um ato de cobrança acabou virando mais uma demonstração de apatia por parte da torcida, que parece estar tão desanimada quanto o time dentro de campo. O público contra o Ceará foi um dos menores dos últimos anos, o que escancara o momento complicado que o clube atravessa. E se tropeçar novamente no meio da semana, a pressão vai ser enorme para o clássico de domingo. Por isso, o Palmeiras precisa estar atento, e evitar ser mais uma vez o time que ressuscita adversário em crise. Voltando ao jogo contra o Vasco, a expectativa é de casa cheia no Allianz Parque, mesmo com o setor norte tendo visão parcial por causa de uma estrutura de palco montada para eventos. Até o momento, mais de 26 mil ingressos foram vendidos, e a torcida deve comparecer em peso para empurrar o time em busca de mais uma vitória importante. Kelvin, que desfalcou o time contra o Bahia, pode ser outra novidade na equipe titular.
Ele ainda sente um incômodo no pé desde a partida contra o River Plate na Argentina e ficou fora da última rodada por precaução. Não apareceu nas imagens do treino de ontem, mas se participar normalmente da atividade de hoje, deve voltar ao time. A comissão técnica sabe que não pode vacilar. O Vasco vive um momento de oscilação, mas tem jogadores perigosos e costuma se fechar bem fora de casa. É aquele típico jogo que pode se complicar se o Palmeiras não entrar com a intensidade ideal. E com todos os ingredientes que envolvem essa reta final do campeonato, o Verdão não pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos em casa, muito menos contra adversários da parte de baixo da tabela. E no meio de tudo isso, uma polêmica que voltou a ganhar força entre os torcedores é a situação de Dudu. O atacante, que hoje veste a camisa do Atlético Mineiro, voltou a falar sobre o Palmeiras numa entrevista recente, e novamente levantou questionamentos sobre sua saída e seu futuro. Dudu deixou claro que guarda carinho pelo clube e se mostrou orgulhoso por tudo que construiu com a camisa alviverde. Mas, ao mesmo tempo, fica a sensação de que ele está tentando cavar uma vaga para voltar no futuro. E aí começa o debate entre os palmeirenses: Dudu merece uma despedida? Deve voltar um dia? A verdade é que, apesar da saída conturbada, o nome dele está cravado na história do clube. Foram títulos, gols decisivos e uma identificação enorme com a torcida. Só que, nos últimos tempos, o atacante também parece ter mudado o discurso conforme o clube que o contratava. Quando foi para o Cruzeiro, falou em gratidão ao time que o revelou. Agora, no Atlético Mineiro, diz que tudo o que é hoje no futebol deve aos anos vividos no Palmeiras. E esse tipo de fala soa estranho para muitos torcedores, que enxergam isso como uma tentativa de agradar a todos e manter as portas abertas por onde passa. Dudu tem 33 anos, e embora esteja em reta final de carreira, ainda alimenta o sonho de voltar ao Verdão. Só que enquanto Leila Pereira estiver na presidência, isso parece improvável. O relacionamento com a atual gestão ficou abalado, e dificilmente haverá um movimento para reaproximar as partes enquanto ela estiver no comando. Mas, pensando no futuro, tudo pode mudar. A próxima eleição pode significar uma nova postura em relação a ídolos do passado, e não seria surpresa ver um movimento de retorno mais simbólico, talvez uma temporada de despedida, para um dos maiores nomes da era recente do clube. Enquanto isso, o Palmeiras vai fazendo o dever de casa fora das quatro linhas. Ontem, o clube anunciou a renovação de contrato de Luiz Guilherme, o GIAI, até setembro de 2030. A multa rescisória agora ultrapassa os 600 milhões de reais, um valor que afasta investidas do mercado europeu a curto prazo. Só nesta última janela, clubes como Milan, Napoli, Leverkusen e Benfica fizeram sondagens, e o Palmeiras recusou uma proposta de 95 milhões de reais. O recado é claro, a joia da base está blindada e faz parte dos planos do clube para o futuro próximo. A diretoria entende que, em meio à instabilidade do mercado e ao assédio constante da Europa, proteger seus principais ativos é fundamental para manter o nível competitivo da equipe. E com essa renovação, o Verdão dá mais um passo importante nesse processo de valorização da base, que já vem dando frutos há anos e segue sendo um dos pilares do projeto esportivo do clube. E com o elenco ainda sendo ajustado, o torcedor começa a se questionar sobre o real potencial dessa equipe para encarar a sequência decisiva da temporada. O Palmeiras tem talento, tem um treinador consolidado, mas precisa de respostas imediatas dentro de campo. A margem de erro é cada vez menor, e o elenco, apesar de numeroso, depende de encaixes que ainda não estão totalmente definidos. A dúvida no meio-campo exemplifica isso perfeitamente. O time sente a ausência de Richard Rios, e ao mesmo tempo, não encontra uma peça com a mesma pegada. Abel sabe que precisa fazer escolhas certeiras, e qualquer erro nesse momento pode custar caro na disputa pelo título. Ainda mais com um clássico no horizonte e uma tabela que vai se afunilando rodada após rodada. O cenário também exige maturidade do elenco, especialmente daqueles jogadores que estão pendurados. Ficar de fora do choque rei por causa de um cartão bobo seria inaceitável nesse contexto. É jogo de inteligência, de saber dosar a intensidade sem comprometer a presença no clássico. Gustavo Gomes, por exemplo, é um líder em campo e terá um papel importante não apenas na defesa, mas também na orientação dos companheiros.
O zagueiro conhece bem o peso desse tipo de jogo e sabe que não dá para vacilar em nenhum detalhe. Já jogadores como Piquerez e Aníbal Moreno, que também estão na lista dos pendurados, terão que jogar com o freio de mão puxado, e isso pode até influenciar nas decisões do Abel durante a partida contra o Vasco. Será que vale a pena correr o risco de perder metade do time titular para um jogo contra um rival histórico? Ou é melhor preservar alguns nomes pensando no que vem pela frente? Esse tipo de dilema passa pela cabeça da comissão técnica e mostra como o momento é delicado. O torcedor quer vitória em todos os jogos, mas entende que é necessário pensar estrategicamente. E talvez a maior virtude do Palmeiras nessa temporada tenha sido justamente a gestão emocional do grupo. O elenco passou por momentos difíceis, enfrentou críticas, lidou com lesões e desfalques, mas conseguiu manter o foco e a competitividade. Essa maturidade coletiva pode ser o diferencial na reta final da temporada. E, ao mesmo tempo que o elenco principal lida com essas pressões, a diretoria continua o trabalho de bastidores para garantir um futuro sólido. A renovação de Giai não é um movimento isolado. O Palmeiras vem, há tempos, adotando uma postura firme para segurar suas joias da base, sabendo que cada talento lapidado em casa representa uma oportunidade esportiva e financeira. Jogadores como Endrick, Estevão e o próprio Giai surgem como símbolos de uma geração que pode manter o clube no topo por muitos anos. Mas, para isso, é preciso equilíbrio entre vender na hora certa e manter um time competitivo. A proposta recusada do Milan é prova disso. O Palmeiras entendeu que, por mais tentadora que fosse a quantia, ainda não era o momento certo de abrir mão de uma peça tão valiosa. Agora, voltando ao campo, há uma atenção especial em Kelvin, que pode retornar justamente no momento em que o time precisa de mais presença ofensiva pelos lados. Ele é o típico jogador que quebra linhas, que dá profundidade, e a ausência dele foi sentida contra o Bahia. Mesmo ainda lidando com dores, a expectativa é que ele esteja disponível para o jogo contra o Vasco. Se for confirmado entre os titulares, já muda completamente o panorama ofensivo da equipe. Abel ganha mais uma opção de velocidade, de drible, de criação de superioridade nos duelos individuais. E isso é fundamental para furar defesas mais fechadas, como provavelmente será a do Vasco, que deve vir com linhas baixas tentando explorar o contra-ataque. Por isso, a escolha do meio-campo também influencia diretamente o desempenho ofensivo. Se o treinador optar por um jogador mais técnico como Andréas Pereira, pode ter mais fluidez na saída de bola e aproximação no campo adversário. Se mantiver Aníbal Moreno, reforça a marcação, mas talvez perca em construção. Emiliano Martínez seria uma aposta mais ousada, com mais chegada na área, e Felipe Anderson, mesmo sendo um nome menos falado no momento, pode oferecer uma leitura tática interessante, já que tem experiência suficiente para atuar em diferentes setores do campo. Tudo depende da ideia de jogo que Abel vai adotar. A única certeza é que não há espaço para improvisações desnecessárias. No entanto, mesmo com todas essas variações, o torcedor segue cobrando algo que vai além da escalação, atitude. Contra o Bahia, por exemplo, ficou uma sensação de apatia em alguns momentos do jogo. E isso é inaceitável, ainda mais em reta final de campeonato. O elenco do Palmeiras é experiente, recheado de jogadores acostumados a decisões, e precisa mostrar isso em campo. A torcida quer ver um time dominante, que impõe seu ritmo, que sufoca o adversário no Allianz Parque. Contra o Vasco, isso não pode ser diferente. Qualquer vacilo pode virar uma bola aérea, um contra-ataque, de repente, o jogo que parecia tranquilo se complica. A história recente do futebol está cheia de exemplos assim. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol sul-americano está em polvorosa. Circulam nos bastidores rumores de uma investida sem precedentes no mercado. Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, teria feito uma proposta bilionária pela SAF do Palmeiras. Fontes próximas ao clube paulista garantem que o valor oferecido é absurdo, capaz de deixar qualquer dirigente de queixo caído. Embora o Palmeiras seja um gigante do futebol brasileiro e sul-americano, acostumado a atrair olhares de europeus e asiáticos, nunca antes uma negociação teria chegado a esse nível.
Segundo informações extraoficiais, Al-Khelaifi estaria interessado não apenas na estrutura do clube, mas em transformar o Palmeiras em um verdadeiro PSG das Américas, replicando o modelo que revolucionou o futebol francês. O empresário, conhecido por investir pesado em estrelas globais, veria no time paulista uma plataforma perfeita para expandir sua marca e influência no continente. Entre os nomes que circulam nas conversas de bastidores, não há apenas jogadores, mas também propostas para a modernização do centro de treinamento, marketing e parcerias internacionais. O burburinho gerado já acendeu debates entre torcedores, jornalistas e especialistas. Alguns veem a oferta como impossível de recusar, enquanto outros alertam para os riscos de uma perda de identidade do clube, tão enraizado na história do futebol brasileiro. Até agora, nenhum posicionamento oficial foi emitido pelo Palmeiras ou pelo PSG, mas os rumores tomaram conta das redes sociais e programas esportivos, alimentando expectativas e preocupações. Em São Paulo, a diretoria parece manter uma postura cautelosa, refletindo sobre o impacto de uma negociação desse porte. Por outro lado, em Paris, a notícia teria sido recebida com entusiasmo silencioso, já que o PSG busca consolidar sua presença global e transformar o futebol sul-americano em mais uma vitrine de talentos. Se o negócio realmente avançar, estaríamos diante de uma das transações mais surpreendentes da história recente do futebol, capaz de mudar o equilíbrio de poder no continente. Enquanto torcedores imaginam craques europeus vestindo verde e branco, o mercado observa ansioso. Afinal, o PSG das Américas pode estar prestes a sair do papel. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!